Salve, salve, senhores, um videozinho mais curto, trocar uma ideia sobre compaixão com as próprias feridas. Bom, em certos momentos do processo terapêutico, feridas muito profundas são reveladas, são abertas, não é? E o que será que essas feridas demandam de nós? É sobre isso que nós vamos falar. Meu nome é Milsons, psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico. Sempre muito bom tê-lo aqui. Bom, eu estava, curiosamente hoje, lendo a definição da palavra compaixão, né? É muito curioso que grande parte das definições endereçam a compaixão ao outro, né? A compaixão seria alguma coisa como a capacidade de se afetar, de se emocionar, de se conectar, não é? Com a dor alheia e por vezes enxergar em gestos até de ataque, não é? Você enxergar que por trás ali existe alguém ferido, né? Então é muito curioso como essa definição ela acaba sendo remetida ao outro, né? Foi esse ganchinho que eu peguei para a gente pensar os outros em nós, né? Pode parecer um papo meio maluquetes, mas se você fizer terapia por algum tempo, se você intimizar com as suas experiências, se você de fato entrar um pouquinho no reino mais imaginário do psiquismo, você vai ver que por trás do ego, da consciência, dessa sensação una, existem muitas partes, muitos pedaços, muitos funcionamentos, né? Nosso psiquismo ele é plural, né? Acontece muitas vezes um fenômeno que eu acho muito bonito, particularmente eu acho muito poético, não é? Que é sui generis, que aconteceu no meu processo de terapia, acontece nos processos de terapias que eu acompanho, e muito provavelmente você vai se identificar aí do outro lado da telinha, que é quando a gente cai na realidade. Essa é uma expressão belíssima, né? Mas não é cair na realidade exterior, é cair numa realidade interior, é cair uma ficha, né? Geralmente dói, porque quando cai essa realidade, quando nós caímos nessa realidade ou cai essa ficha, a gente entristece, a gente acessa um sentimento de uma qualidade sutil, uma espécie de um peso, de um cansaço, de um desânimo, né? Uma coisa que teria a cara de algo mais deprê, mas não é deprê porque você faz a conexão com alguma coisa, né? Esse estado, digamos assim, de um certo rebaixamento da energia psíquica, ele pode rumar para isso que eu vou chamar de compaixão, né? Nós não lidamos bem com a ideia de sentir pena de si, de sentir dó de si, porque isso não pega bem, né? Há uma certa ideia de que isso não é legal, né? Esses discursos dos nossos tempos, né? E é muito bonito quando o sujeito consegue encontrar em si feridas, dores, o lado vítima dele, aquela experiência que ele foi machucado, e ele consegue acolher isso. Por vezes ele sai da terapia muito triste, né? Uma tristeza imensa, né? Uma tristeza que descolore o real, né? E esse sujeito, ele consegue ter compaixão pela própria dor. Ele consegue compreender os seus gestos estapafúrdios, confusos, né? É como se ele começasse a enxergar as feridas
que antes ele não via, compreende? Portanto, é um ganho de consciência. A gente não é acostumado a perceber isso, que a tristeza, que uma certa melancolia, que esse tipo de acesso, por vezes, ele é uma espécie de Deus hermético, né? O Hermes, que vai nos levar para uma camada outra da nossa psique, né? Do nosso psiquismo, né? Então, senhores, um certo rebaixamento, uma certa tristeza, quando cai as fichas numa análise, isso pode te levar a descobrir partes muito sensíveis da sua personalidade, né? Para finalizar, então, você já deu like aí, se você está gostando desse papo, se te tocou, se te abraçou, se conectou contigo. Então, essa concepção de que a tristeza, ela tem um telos, ela tem um sentido, ela pode servir para revelar algo muito precioso em você, isso pode acalmar minimamente os nossos corações em tempos invernais, não é? Que consigamos fazer aí o inverno ser a antessala de uma possível primavera, tá? Fica aí essa ideia. E aí, me diz aí você do outro lado, você consegue ter compaixão pelas tuas feridas? Você já teve um acesso a algo muito doído que você não sabia em você? Você já conseguiu cuidar de você da mesma forma que você cuida da pessoa que você mais ama? Conta aí, diz aí do outro lado como é que é a sua experiência, ou como é que foi com essa compaixão consigo, uma das coisas mais difíceis para a gente fazer.